Bom, pessoal, para não ficar em branco a nossa aula, vamos aqui, pega essa apostila aí, a aula número 4 hoje, tá? A 4, e vamos, aqueles 4 quadrantes, tá ok? Então, para não ficar em branco e perdermos tempo, porque a gente não pode quebrar aí a sequência, né? E aqui eu consigo me controlar um pouquinho com relação àquela tosse. Se vier a vontade de tossir, eu dou uma pausa aqui rapidinho, você nem percebe, eu continuo, mas não é fácil não, tá? Abra comigo a apostila aí, página, a lição 4, ó. Fundamento da Teodiceia, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, para você ter ideia. Vamos lá, vamos pegar aqui rapidinho, para não passar em branco as nossas aulas, tá bom? Leia comigo aí com sua apostila, tá? Ou leia comigo na tela. Teodiceia. O fundamento do alicerce do cristianismo deita-se na justiça de Deus. Então, Deus é justo. Por ele ser justo, então ele põe tudo às claras, né? Ele podia ter escondido o pecado de nós. Ele não fez. Ele deixou que acontecesse, porque se ele não fizesse, ele estaria escondendo algo da gente. Ele seria injusto. Então, é o fundamento da Teodiceia. Isso pode cair em prova. O que é Teodiceia? Pode cair em prova. O fundamento do alicerce do cristianismo deita-se na justiça de Deus. Por sua vontade de salvar a todos, norteia um pressuposto de justiça para legitimar essa salvação. A Bíblia traz esta verdade para dar base à soterologia. Portanto, irmãos, a base da salvação bíblica reside na justiça de Deus. Deus é justo, por isso ele salva e dá oportunidade para o salvar-se através dele. A Bíblia é um livro de salvação. Por isso entendemos o porquê da morte de Jesus e sua ressurreição, os meios de graça, a proposta da santificação, afirmar algo para justificar algo legítimo, tem como base o princípio da justiça. Vamos lá. Afirmar algo para justificar algo legítimo tem como base o princípio da justiça. Foi o filósofo alemão Leibniz quem cunhou o termo Teodiceia. Teodiceia, justiça de Deus. Em seu bojo evoca a justiça de Deus, estabelecendo uma clara distinção sobre o bem e o mal e a relação de Deus concernente a isto. Etimologicamente, o termo significa do grego theos, Deus, oi de quê? Justiça. Oi que de quê? Oi que de quê? Justiça. Então, justiça de Deus. Então, a Bíblia está fundamentada no princípio da justiça de Deus, porque ele é justo. Então, ele trouxe ao homem, não escondeu o pecado e nem tampouco escondeu a salvação. Ok? Teodiceia, a Bíblia é a justiça. Vamos lá. A construção da base bíblica é a justiça. A construção da Teodiceia remonta ao pensamento de Epícoro, terceiro século antes de Cristo, que, entre outras coisas, ele não entendia como Deus poderia existir, sendo onisciente, onipotente, onipresente, e mesmo assim ser bondoso. Ou seja, depois de ter a ideia de todo mal, ainda ser bom, neste caso entra o equilíbrio, a justiça. Por isso, a metáfora da balança é usada para dar a ideia de ser justo e não pender para nenhum lado a mais que o outro. A Bíblia é o centro deste equilíbrio, portanto, justa. Interessante notar que o que a Grécia vem destacar em termos de teologia é apenas para regulamentar o pensamento, mas que a situação é anterior, não há dúvidas. Não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto, e sim há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Em termos de Teodiceia, a mesma chega com a tarefa de definir e recolocar Deus acima dos seus atributos
e reconhecimento de problemas à sua volta. A linha da Teodiceia, na construção do pensamento cristão, é trazer a ideia de razoabilidade do porquê Deus permitiu o mal, sendo que não é a promoção dele. Então, veja bem, como é que Deus pode permitir o mal se ele não está promovendo o mal? Justamente porque ele é justo. Ele não poderia promover o bem e promover o mal. Ele estabeleceu a oportunidade do homem agir bem. Mas quando o homem agiu mal, ele também não impediu. Então ele manda a salvação para garantir que aqueles que fizeram mal poderão se corrigir através do bem. Aí nós temos a justiça de Deus, ou seja, a Teodiceia. Aqui o Epícoro tinha essa dúvida, né? Como Deus poderia existir sendo ele onisciente, onipotente? Repetiu aqui a palavra onisciente, mas é onipresente, tá? E mesmo assim ser bondoso, né? Ou seja, depois de ter a ideia de tudo mal e ser bom ainda. Então Deus consegue fazer isso porque ele é justo. Deus da justiça. Vamos aqui em outra parte. Teodiceia na presença de O. Não confunda esta afirmação como uma espécie de defesa, porque a questão aqui não é provar porque Deus existe, apesar do mal. Como também não se ocupa em explicar por que os seres humanos que são ou não capazes de assimilar esta dualidade. Em suma, a Teodiceia, dentro do pensamento teológico, é atestar que Deus existe por soberania. E o fato de existir, o mal, não impede dele ser quem ele é. Bom, né? Também não é defesa e nem tentativa de explicação. É a razoabilidade de entender que a própria existência do mal no mundo reúne argumentos para explicar a si próprio. Às vezes, ela pode soar como teologia natural, que afirma que, apesar da probabilidade da existência do mal, Deus será sempre o mesmo, pois se ele é Deus de tudo e de todos, logo está acima dessas questões e permanece Deus. Aqui é uma coisa interessante. Lembrando que Teodiceia é justiça de Deus. Não fazer justiça como punição, resposta, uma correção. Mas a justiça de mostrar os dois lados. Então, alguém pode perguntar, mas como ele pode ser Deus bom se existe o mal? O que acontece é que a ideia é que Deus está acima de tudo e de todos. E embaixo dele está o bem e está o mal. Ele está acima. Ele não é só o bem que não é só o mal. Ele não é só o mal que é só o bem. Ele é acima do bem e do mal. Portanto, ele pode supervisionar o que acontece aqui embaixo. Última parte dessa lição, lógica e evidência. Há uma diferença em lógica e evidência. Não é lógico tecer esse paralelo entre Deus e o mal, mas há evidência que mesmo ele sendo assim, sendo quem ele é, no caso bom, trata do mal existente, dando respostas imediatas para quem se justifica sob o sangue do Calvário. Sendo o mal um estado, sendo Deus eterno, a eternidade transcende o temporal. Logo, Deus é Deus sempre. A Bíblia, então, nos ensina um Deus imparcial. Ele poderia ter criado o mundo com possibilidade de só haver o bem. Mas como ficaria sua consciência quando ele sabia que o conceito antônimo, se há bem, logo há mal. Se esconder o mal de todos, não significa que o mal não deixasse de existir. Ele sempre estaria lá, acusando a mente de Deus. Assim, a Bíblia mostra que mesmo Deus permitindo o mal como transparência de sua justiça, providencia seu Filho para resolver esta questão em seu estágio de organismo. A Bíblia, portanto, é a porta-voz dessa mensagem. Então, isso é lógico e evidência. Deus, mesmo sendo bom, perfeitamente bom, inteiramente bom, ele
administra o mal, dando uma resposta para as pessoas se corrigirem. Ok, essa é a aula número 4. Eu sei que é rapidinho, mas é para não te cansar no celular ou no computador. A prova nós faremos na próxima aula. Na próxima aula, a gente faz a prova, ok? Vamos agora para a aula número 5. Daqui a pouco eu estou com você.